Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos do Brasil. Mais uma vez retomamos o nosso Evangelho de todas as noites durante o nosso estudo aqui na Ásia Menor ou Antiga Turquia, pelos caminhos de João, Paulo e Maria. Esta noite nós vamos falar da carta ou da mensagem que Jesus enviou através de João à cidade ou à comunidade de Tiatira, que é uma cidade que tem algumas diferenciações das outras comunidades. Entre todas as cidades para as quais João dirigiu suas cartas, Tiatira foi a única que era erguida em uma planície, portanto, sem defesa nenhuma natural, como Sardes, que ficava entre montanhas, como a própria Éfeso e tantas outras. Tiatira não tinha essas defesas naturais. E consequência disso é que os exércitos passavam pela região a meio caminho de Pérgamo, ou Bérgamo em turco, e invadiam Tiatira com facilidade. Como até acontecia com a maioria das cidades, em Tiatira provavelmente havia uma colônia judia, acreditando-se que durante a metade do século I apareceu uma comunidade cristã. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, na segunda viagem de Paulo, o primeiro cristão encontrado por ele em solo europeu, ou seja, na Macedônia, era um nativo de Tiatira. Filipe da Macedônia, que foi pai de Alexandre Magno, deu nome a Filipos, cidade onde o Paulo e seus companheiros pregaram. Filipos era uma colônia romana muito próspera na Via Egnata, principal estrada que levava a Roma. Existia em Tiatira, que é o motivo principal desta carta, uma mulher chamada Lídia, comerciante que vendia tecidos de lã tingidos de púrpura, uma tinta caríssima obtida de moluscos, como está narrado em Atos 16:14, que juntamente com a cor roxa representava uma das maiores riquezas de Tiatira. Alguns estudiosos afirmam que Tiatira era famosa naqueles dias pelas suas associações de classes ou sindicatos e pelos seus tecidos de lã. As moedas de Tiatira mostraram a existência de grupos como os padeiros, ferreiros, trabalhadores de lã, tecelões e curtidores. Provavelmente se tratava do conjunto de grupos mais ricos da Ásia Menor, que possivelmente tinham representações em Filipos. No livro de Atos 16, 11 a 15, encontra-se a narrativa de Paulo partindo de Troade até chegar a Filipos, na Macedônia, em sua segunda viagem. Ora, a mensagem que João recebe de Jesus é a seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço tuas obras, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dê-lhes um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que a lançarei no leito, e os que com ela cometem adultério numa grande tribulação, a menos que se convertam da sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as comunidades saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração,
e a cada um de vós atribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira que seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos imponho outro peso que tendes, segurai-o firmemente até que eu venha. Ao vencedor e ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as apacentará, como se quebram os vasos de argila, conforme também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades. Essa carta está em Apocalipse 2, 18 a 29. Segundo os estudiosos, teólogos, pesquisadores, apesar de Tiatira ser a cidade menos importante entre as 7 comunidades que receberam cartas de Jesus, João escreveu a carta mais longa de todas para a comunidade, por um imperativo ou necessidade, devido à grave situação pela qual passava. Visto que Tiatira, conhecida tanto por seus grupos de caráter pagão, como por ter uma comunidade sempre debaixo de muita pressão. A singularidade de Tiatira residia no aspecto comercial. Através da sua posição geográfica, possuía um intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. No entanto, a idolatria estava presente nessa prática comercial. Os membros da comunidade de Tiatira deveriam decidir o que fazer nessas circunstâncias, já que muitos eram profissionais da área do comércio. Todavia, a comunidade de Tiatira não sofria perseguição religiosa. O perigo estava dentro da própria comunidade e tinha um nome: Jezabel, a mulher que sustentava o seguinte tema: não havia problema de os cristãos se envolverem com o pecado. Era nessa perspectiva cultural que se encontrava a igreja de Tiatira. Jesus vê tudo e faz uma distinção absoluta entre os que estavam no caminho do mal e os fiéis a Deus. Para os que insistirem em servir ao mal, ele promete tribulação e morte. Para os seus discípulos, promete o dia de sua presença e o privilégio de reinar com Deus sobre os inimigos. A Jezabel era, na verdade, uma prostituta que tinha o hábito de se desviar e dizer que os cristãos, aqueles que faziam parte da comunidade, não tinha nada de mal que se envolvesse com a promiscuidade, uma vez que ela era prostituta. Então, nesse sentido, ainda tem mais um detalhe. Essa carta ela tem mais ou menos o mesmo caráter das cartas apostólicas de João, de Tiago, de Pedro e de Judas, que são conhecidas como cartas apostólicas. São diferentes dos conteúdos das cartas de Paulo. Essa carta trabalha com a preocupação das heresias que estavam invadindo a comunidade primitiva de Tiatira. Pois, digo para vocês, meus queridos irmãos, além de tudo isso, eles ainda aceitavam alguns, viviam segundo a heresia dos nicolaítas, que era uma seita criada em torno de Nicolau, que foi um dos diáconos do começo do cristianismo, os primeiros que foram eleitos, aqueles 7, dos quais nós distinguimos Felipe e Estevão, que foi o grande mártir e divisor de águas
pela perseguição e a morte que sofreu. E Tiatira estava passando por essa dificuldade da introdução de heresias, impurezas, promiscuidade no meio da mensagem de Jesus. No início da carta, João usa a simbologia utilizada no começo do livro do Apocalipse. Igualmente como ocorre no livro de Daniel, Deus aparece como uma deidade pagã com olhos de tochas que parecem penetrá-lo e pés de bronze polido, podendo andar por qualquer parte. O bronze representa uma simbologia adequada, uma vez que Tiatira era conhecida pelos seus artesãos que trabalhavam com o bronze. João ainda elogia a comunidade por sua capacidade de resistir às tentações, às perseguições com paciência, referindo-se possivelmente àquelas que nós conhecemos nos reinados de Caio, Calígula, Nero e Domiciano, que foram governos ou reis ou césares promíscuos. Para os cristãos de Tiatira, sem dúvida, havia um grande problema: tolerar a mulher chamada Jezabel, que se autoproclamava profeta. Provavelmente se tratava de uma sacerdotisa do oráculo de Sibila da cidade, mais ou menos como é que acontecia com os oráculos gregos, onde as pitonisas utilizavam o mesmo caráter de profecia que nós sabemos que teve muita repercussão no mundo ocidental. Sabemos também que os oráculos eram muito populares durante aquele período, frequentado tanto por pagãos como por judeus e também cristãos, e é para isso que Jesus se preocupa. Chamando essa mulher de Jezabel, João faz, de uma certa forma, referência à filha do rei fenício de Sidom, como está lá no primeiro livro dos Reis, nos capítulos 16, 31, e 2 de Reis 9, 22, 30, 37, que se casou essa mulher com o rei Acabe de Israel, aquela que defendia os sacerdotes de Baal, contra quem o nosso conhecido profeta Elias desafiou lá em Israel, no Monte Carmelo, como nós conhecemos a história. É possível que esta mulher, chamada por João de Jezabel, persuadiu em Tiatira muitos cristãos que veneraram deus pagãos, igual ao filho de Jezabel do Antigo Testamento. Jesus deu a oportunidade de se arrependerem, mas foi em vão, já que ele continuou com suas atividades. Por esta razão, tanto essa mulher como os que foram tratados e cederam a ela seriam castigados. Esse castigo também seria aplicado a seus filhos e a todos aqueles que seguissem seus ensinamentos. Depois de sua morte, Deus provê tudo, prova e busca no mais fundo do coração humano. É realmente uma carta que marca, pela sua grande importância, uma igreja ou uma comunidade tão pequena. Tiatira hoje praticamente não tem ruínas, uma vez que, assim como Filadélfia, foram construídas cidades em cima das comunidades ou dos locais conquistados por Roma naquela época, e não foi possível escavações. O mesmo acontece com Esmirna, onde nós nos encontramos, porque ela também possui muito pouca escavação. E essa carta serve para o tempo atual. Nós, seguidores de Jesus, não podemos nos envolver com promiscuidade, com sexolatria, com desvios, com heresias, criando coisas dentro do cristianismo de caráter puramente humano. É uma carta muito atual, como as cartas apostólicas que eu já citei. E por isso, cabe mais uma vez reforçar aqui o orai e vigiai. A comunidade de Tiatira foi muito visitada por nós, fizemos uma prece ali pelos espíritos, pelos amigos e pelo fato de estarmos
na terra de quem não nos pertence. Mas agradecemos a Jesus pela oportunidade e amanhã estaremos com vocês mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos. Muita paz a todos.